Olá! Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós estaremos meditando e refletindo sobre as Escrituras e as promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro recheado de capa a capa de inúmeras promessas de Deus para a humanidade. São expressões do amor e do cuidado de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de fazer um paralelo, uma comparação com o seguinte exemplo. Você recebeu $1 milhão. Gente, é muito dinheiro, dá mais de 5 milhões de reais, deixados no banco para você, para mim, para você. Só que você não tomou conhecimento desse dinheiro que está lá disponível para você retirar. Como é que vai ser? A sua vida vai ser impactada por essa herança? Você não sabe que você é rica. Se você não sabe que você é rico, você vai morrer sendo pobre com $1 milhão de dólares no banco, que se você conhecesse, você poderia sacar e viver como um grande rico nessa terra. Já imaginou? Fazer inúmeras viagens internacionais, comprar a casa dos seus sonhos, ter seu carro, poder compartilhar generosidades, abençoar tantas pessoas, tantos familiares, amigos, dar presentes. Você poderia comprar sua biblioteca dos sonhos, né? Para quem gosta de ler. Para quem gosta de moda, você poderia ter o guarda-roupa dos seus sonhos. Você poderia ir nas lojas e não precisaria nem conferir os preços, porque tem dinheiro sobrando. Mas você não tem conhecimento desse dinheiro que está disponível para você. Assim são as promessas de Deus para nós. Estão todas aqui no Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas se você não conhecer, não vai ter como você se apropriar dessas promessas nos momentos da sua necessidade. Porque você não conhece o testamento. Você não conheceu as promessas que você tem a seu dispor na palavra. Então, pelo desconhecimento, você deixa de desfrutar de muitas riquezas conquistadas por Cristo para as nossas vidas. Então, na aula de hoje, nós estaremos verificando, estudando sobre qual é a relação das Escrituras Sagradas e das promessas de Deus para a nossa vida. Então, as promessas de Deus são essas riquezas, que são as expressões do amor de Deus para o seu povo, contido na Escritura. São muitas riquezas conquistadas através de Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador, que estão descritas na Bíblia a nosso favor. Deus, ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Assim como nós que somos pais, que somos mães, temos a alegria e o prazer de abençoar um filho que é obediente. Não é verdade? A gente tem alegria em ver o nosso filho alegre pela realização de uma conquista que ele tanto sonhava. Assim é o nosso Pai. Ele tem prazer em nos conceder das suas dádivas, dos seus bens, das suas riquezas para as nossas vidas. Aí você poderia falar assim, mas são bênçãos espirituais. Bom, na interpretação da palavra, a gente tem que entender que toda polarização, ela é prejudicial. Todo desequilíbrio, ele é prejudicial, porque nós precisamos sempre buscar um equilíbrio. E existem pessoas que dizem o seguinte, não, as promessas da Bíblia são apenas espirituais. Deus não está preocupado com o meu aqui e agora, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com onde eu vou morar, porque Deus está preocupado com as bênçãos espirituais, com o perdão do pecado, com a salvação das nossas almas do inferno. Bom, é verdade. E essas bênçãos são grandiosíssimas, principalmente onde vamos passar nossa eternidade.
que é a salvação das nossas almas. Mas veja bem, não seria contraditório alguém que tem bênçãos tão grandiosas, de repente ele não vai se preocupar e se atentar com as bênçãos pequenas? Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode dar bênçãos tão grandes, ele também pode dar bênçãos pequenas. O que é isso para ele? Eu lembro muito daquela vez que Jesus chegou para um paralítico e falou assim: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas que estavam ali perto falaram: quem é ele? Quem é esse homem que pode perdoar pecados? Quem ele pensa que ele é? E Jesus, como conhecia o coração, Jesus virou para eles e falou assim: qual que é mais difícil? Dizer que estão perdoados os teus pecados ou curar de uma enfermidade? Para vocês saberem que eu posso não apenas perdoar pecados, mas também curar um paralítico, eu digo a você: levanta-te e anda. E aquele paralítico saiu andando. Então, Jesus ali mostrou que ele pode perdoar sim pecados, tanto quanto ele pode atender às nossas necessidades naturais, imediatas, físicas, como a cura de uma enfermidade, como achar uma chave que está perdida dentro da casa, ou um documento, como pagar uma dívida que você não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Tudo isso o Senhor pode nos atender. E por outro lado, existe o outro extremo, que são pessoas que falam assim: não, Deus ele vai satisfazer todas as nossas necessidades físicas. É riqueza, é prosperidade, é bênção aqui e agora só. Que a gente não quer nem ir para o céu, porque já tem tudo aqui na terra mesmo. É um extremo também. A gente precisa de entender que o equilíbrio, que a Bíblia ela contempla tanto as bênçãos presentes aqui nessa terra, nessa esfera humana que nós vivemos, com necessidades físicas, com necessidades materiais, como também aquelas necessidades espirituais para a eternidade, futuras, como a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, a paz, enfim, tudo isso está aqui na palavra. E aqui é como testamento, não é à toa que chama Antigo Testamento, Novo Testamento. O testamento é quando uma pessoa ainda em vida, ela dispõe de todos os seus bens, do seu patrimônio, com a sua respectiva divisão, para que venha ter valor com a sua morte. Então ela já deixa lá: olha, a casa eu vou deixar para fulano de tal, o carro não sei o que eu vou deixar para fulano de tal, dentro das hipóteses legais, né? Porque, por exemplo, se alguém tem filhos, você só pode dispor da sua herança 50%, porque a outra metade, 50%, necessariamente vai ficar para os seus filhos. Você não pode dispor, porque são chamados os herdeiros necessários, herdeiros legais. Então, mas eu posso dispor da parte disponível, que a gente chama em direito, eu posso dispor da metade disponível, eu vou beneficiar a Amanda, eu vou beneficiar a Dejanira, eu vou beneficiar a Ana. Num testamento, a Eni também que está reivindicando ali uma parte da herança. E aí eu vou lá e registro esse testamento no cartório, ele tem validade, ele é público. Só que o que acontece? Se você que vai ser beneficiário desse testamento não tiver conhecimento, ele não vai ter validade para você. Você tem que ter conhecimento do testamento para exigir na lei, na justiça, o cumprimento desse testamento. Assim é aqui, ó, o testamento deixado pelo nosso pai. Aqui está a nossa herança, os nossos bens, as nossas riquezas. E se eu não tiver conhecimento, não tem como eu chegar diante de Deus e falar: Pai, diante da promessa do Senhor eu venho orar, eu venho pedir, derrama essa bênção sobre mim. Pai, a tua palavra diz que de maneira alguma eu te deixaria, jamais eu te abandonaria. Então, meu Pai, contempla na minha necessidade agora. Eu estou me sentindo só, mas não me abandona, Senhor. Segundo a tua palavra, me contempla. Entende a diferença quando a gente conhece aquilo que nos pertence por herança, é direito nosso, é herança nossa deixada.
Então aqui eu fiz um apanhado geral da aula de hoje e agora nós vamos especificar os tópicos, né? Nós temos preciosas e muito grandes promessas na palavra de Deus. As promessas vêm de um grande Deus, ela vem para grandes pecadores que somos nós, elas trabalham para grandes resultados e lidam com grandes assuntos. Então, em primeiro lugar, nós estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando percebemos a quem as promessas pertencem. Então, o primeiro tópico, eu preciso entender a quem é que essas promessas pertencem. Se eu disser que essas promessas pertencem a toda a humanidade, eu estarei mentindo, porque apenas quem tem direito a essas promessas é quem está listado no Testamento. De acordo com a Bíblia, apenas aqueles que vivem em Cristo, que têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, podem desfrutar das promessas contidas na palavra de Deus. Se alguém estiver dizendo e pregando por aí que todo mundo tem direito a essas promessas, é mentira. Porque para aqueles que não estão em Cristo Jesus, o que há aqui, gente, são ameaças e a condenação. É isso que contém para quem não está em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, essas promessas são asseguradas. As promessas, elas foram conquistadas através do nosso mediador, Cristo Jesus. Portanto, só podem desfrutar das promessas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus. Somente esses têm o direito legal de desfrutarem das promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele Cristo o sim. Apenas os filhos de Deus são os filhos da promessa. Bom, sendo assim, que bem pode ter aqueles que ainda não estão em Cristo? Nenhum bem. Um homem fora de Cristo está sob a ira de Deus, ele está sob as ameaças divinas e não sob as promessas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, que só terá direito à promessa quem está em Cristo Jesus. Segundo tópico, estamos crescendo em conhecimento da palavra quando trabalhamos para fazer as promessas de Deus nossas. Então, há uma parte aqui que é responsabilidade nossa. Como eu disse para vocês, eu preciso conhecer o Testamento para saber do que eu tenho direito. Então, qual é a nossa parte nesse processo? Conhecer, estudar, ler. Gente, é incrível que existem muitas pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem as promessas. A Amanda trouxe um dado para nós aqui, que eu nunca me esqueci. O lugar em que há o maior índice de leitores da Bíblia são países onde a Bíblia é proibida. Porque quando eles têm acesso, eles devoram. Porque eles não sabem quando poderão ter mais acesso. Eu li um livro que fala assim, Torturados por Sua Fé, onde era proibido a palavra de Deus. A Bíblia, quando havia um exemplar, né, normalmente o pastor da igreja perseguida, da igreja refugiada, né, que eu esqueci o nome que fala, igreja perseguida da igreja, mas eu esqueci o nome, da igreja escondida lá, ele tem um exemplar da Bíblia. Eu li uma história que uma irmã da igreja, ela chegava à noite na casa do pastor, falava, pastor, me empresta a Bíblia, amanhã cedo eu te devolvo ela. No outro dia ele devolvia, ela ia de manhã e devolvia. À noite ela voltava lá, pastor, me empresta a Bíblia. E aí isso sucedeu dia após dia, e ele quis entender, falou, por que ela pega à noite e devolve de manhã? Né? Será que dá tempo dela ler, meditar? Quando o pastor foi ver, essa irmã, ela estava escrevendo
o Novo Testamento à mão, num caderno, porção das Escrituras para ela meditar, para ela ter em posse dela essa riqueza aqui. Então lá eles valorizam a Bíblia com unhas e dentes. Eles se agarram a essas promessas. E nós que temos assim, quantas Bíblias nós temos em casa? Gente, só eu tenho umas 3 Bíblias lá em casa. 3, uma que é nova, minha biblinha nova, 2, aquela bibliona nova também, 2 e uma mais antiga. Pelo menos 3 Bíblias eu tenho, fora de Valmir que tem mais não sei quantas, que menino que tem também. Quantas Bíblias nós temos? E nós estamos valorizando as promessas? Nós estamos conhecendo as promessas contidas nesse livro precioso? Não é um livro qualquer. Nós podemos sim ler muitos livros, é maravilhoso, mas a nossa morada tem que ser aqui. E aí você pode falar assim, mas me dá sono quando eu estou lendo a Bíblia. Mas eu tenho, parece que eu tenho até TDAH quando eu leio a Bíblia, que eu penso em outras coisas. Gente, a gente tem que entender que esse livro não é um livro comum. Aqui é um livro espiritual, um livro que tem vida. E a nossa carne caída, a nossa natureza caída, ela não quer as coisas muitas vezes espirituais, porque há uma guerra, não é verdade? A nossa natureza é caída pela natureza de Adão, que corre nas nossas veias, o DNA de Adão. Então, às vezes a gente quer, é claro, né? No Instagram, né? Ficar, como é que chama? Stalkeando, é que chama? Ficar, né? É nas redes sociais, é no YouTube, é no podcast, é na moda, é fofoca, sabe, cansa menos. E a gente passa horas sem perceber o tempo gasto com futilidades. E eu digo, não é para ninguém não, eu digo para mim, porque se eu não vigiar, eu caio na mesma tendência. Mas a gente precisa desenvolver mecanismos. Eu conheci um aplicativo chamado Forest. É uma florestinha que você coloca lá, 60 minutos. Eu não posso mexer no celular naquele período. Se eu abro assim, ele fala assim, para de xeretar, vai estudar, vai fazer o que você vai fazer. Aí, se eu pego de novo, lá está escrito assim, tem que focar a sua atenção, volte a estudar. Ele me lembra, né? Então, são aplicativos, porque é hora de eu ler a palavra. Agora eu não vou me distrair com nada, porque a gente precisa ter estratégia para vencer a nossa carne, o nosso eu preguiçoso, né, que só quer o que é fácil, o que é bom, o que é, né? Então, é uma luta contra a nossa carne terrível. E assim, as coisas boas da vida. Para ir, por exemplo, hoje fala muito sobre saúde física, né? Sobre os benefícios da atividade física. Gente, não é fácil não. Por que vocês acham que tanta gente desiste? Porque não é fácil. Nós somos tendentes ao conforto, a sentar, né, na cadeira confortável, numa poltrona e ficar de perna para o ar, vendo série, vendo qualquer outra coisa. Mas você ir correr, suar, você tem que ter uma disciplina absurda para fazer o que tem que ser feito. Mas essa é a vida de adulto. Então a gente precisa priorizar o que realmente importa. E conhecer as promessas de Deus para nós deve ser uma prioridade número 1 da nossa existência. Conhecer as riquezas, as promessas, conhecer o nosso tesouro que está contido aqui, as nossas riquezas, as nossas, o nosso patrimônio que está aqui, a nossa herança, né? E a Bíblia diz que a alma dos diligentes se farta. Nós não podemos ser preguiçosos para conhecer as Escrituras. Nós temos que ser diligentes. É apenas quando temos as promessas armazenadas em nossas mentes que o Espírito traz o conforto necessário nos momentos difíceis. Terceiro ponto, estamos crescendo em conhecimento da palavra quando reconhecemos o objetivo abençoado das promessas de Deus. É aquilo que nós falamos, né? Deus, ele tem prazer em nos abençoar, seja nas pequenas coisas e seja nas coisas grandes. Seja para perdão dos pecados, que eu considero algo grandiosíssimo, a salvação das nossas almas, seja para achar uma chave, um documento que se perdeu dentro de casa. Gente,
há verdadeiras guerras dentro das casas quando some um documento importante. Quantas brigas nós temos conhecimento porque ninguém acha aquele documento, aquela escritura de um bem que ninguém sabe onde está dentro da casa. Eu já tenho procurado desenvolver uma estratégia. Quando se perde alguma coisa importante lá dentro de casa, que seja uma chave, que já vi assim, a Terceira Guerra Mundial deflagrar quando some uma chave, quando some alguma coisa. Na hora de sair, cadê a chave do carro? Ninguém acha, você procura e tá. Eu já aprendi. Espírito Santo, o Senhor é aquele que me ensina todas as coisas, que me guia a toda a verdade. Aquele que foi enviado para estar comigo, me direcionando. Mostra onde está essa chave, meu Pai. Mostra, revela, Senhor. Gente, é tão incrível. Eu faço oração e em poucos minutos a mágica acontece. Eu bato a mão no lugar, a chave, a bendita da chave está naquele lugar. Ou o menino, mãe, lembrei onde eu coloquei a chave, é porque eu abri o portão e eu deixei em tal lugar. E a mágica acontece. Então, como é maravilhoso a gente poder contar com o Senhor para grandes coisas e para pequenas também. Seja para o dinheiro que você tem que pagar e sua conta do banco está naquele mês zerado, você fala, Deus, eu preciso pagar essa conta, Senhor. Abre a porta onde não há porta. E aí, de repente, veio uma notícia no grupo do trabalho que um benefício saiu e que nós fomos contemplados naquele mês. Sabe, Deus é maravilhoso demais. Porque se Ele pode grandes coisas, as pequenas para Ele é nada. É nada para Ele nos ouvir e nos abençoar. E tudo importa, porque muitas vezes, aquilo que não é problema para Fátima, para mim é um sofrimento. Não é assim? Quando você toma um pirulito de um adulto, não tem problema, ele não faz questão do pirulito. Mas vai tomar o pirulito de uma criança de 3 anos para você ver o que acontece. Porque para ele aquilo é importante, muito importante. Então Deus, Ele não despreza aquilo que é importante para nós. Ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. E o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Diz lá em Salmo 84, 11. Em Filipenses 4,19 diz assim: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, meus irmãos, se houver uma promessa em qualquer lugar de sua palavra que se encaixe no seu caso, na sua situação atual, torne essa promessa sua e ore sobre essa promessa para a sua vida. Em quarto lugar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando fazemos discriminação adequada entre as promessas de Deus. Bom, nós vimos aqui que Deus, Ele tem prazer em cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Porém, quando eu conhecer a promessa, eu preciso entender que existem aqui promessas que são genéricas, que são para todo mundo. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas existem promessas que elas são específicas. Existem promessas que elas têm uma condicional. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí você fala, Deus, eu vou herdar a terra. Tá, os mansos, você é mansa? Você tem se acalmado o coração e sido mansa para poder desfrutar dessa promessa? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus, eu quero te ver porque é promessa. Tá, você é limpo de coração? Seu coração está purificado ou está cheio de pecado, contaminado? Então eu preciso cumprir a parte que me cabe. Deuteronômio 28, gente, que texto incrível. Ali uma descrição de inúmeras promessas, mas começa assim: se me obedeceres e guardares os meus estatutos, essas bênçãos vão te seguir. E aí começa a enumerar.
um monte de bênção. Aí você vai lá, Deus, a tua palavra diz que essas bênçãos seguiriam aqueles que creem. Se me obedeceres, você está cumprindo a sua parte? O se implica uma condição que deve ser cumprida. Eu só vou poder exigi-la se eu estiver fazendo a parte que me compete. Aí eu posso exigir a parte de Deus. E Ele vai ter prazer em cumprir, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Não é verdade? Então nós precisamos cumprir. Tem aquele texto que é lindo, maravilhoso, né? Não, tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele vai me conceder, está na Bíblia. Gente, sabe o que está na Bíblia? João 15:7. Esse se já mostra uma condição. Permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, você está permanecendo nele? As palavras de Deus estão permanecendo em você? Ah, não, mas eu passo a semana inteira sem ler a Bíblia. Ah, meu amigo, então você não vai pedir o que você quiser, que você não vai alcançar, não. Porque você não está cumprindo sua parte. Entendeu? Quinto lugar. Estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra, quando somos habilitados a fazer as promessas de Deus nosso apoio e fortaleza. Gente, o que é interessante é a gente saber que as promessas de Deus, ela não serve apenas para manifestar o amor dele para nós, mas também para desenvolver a nossa fé, também para desenvolver a nossa paciência, porque eu preciso esperar nele. A gente acha que tudo vai acontecer de forma imediata e automática. Não é assim. Deus, ele não perde oportunidade em trabalhar em nós, de desenvolver a nossa fé. As promessas é o bercinho em que a nossa fé repousa. Eu preciso conhecer a promessa para poder desenvolver a minha fé e crer que aquilo que está invisível se tornará visível. Eu vou trazer à existência aquilo que ainda não existe através da minha fé nele. Então, às vezes a gente questiona, por que ainda não aconteceu, por que está demorando? Porque Deus, ele quer desenvolver a sua fé. Ele quer que você o reconheça, que você o busque, que você persevere, que você desenvolva paciência, que você desenvolva a sua fé e tenha o caráter de Cristo em você. Se não houvessem promessas, não só não haveria fé, mas também não haveria nenhuma esperança. E onde nós vimos o exemplo de Abraão, que creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança, porque ele já era velho, né? Ele tinha a promessa de um filho, ele já tinha 100 anos, mas ele ainda assim creu e esperou contra a esperança. Ou seja, humanamente falando, era algo ilógico. Mas ele falou, não, Deus vai fazer acontecer. E Deus fez, de fato, acontecer. Então, nós precisamos aguardar com paciência o cumprimento da promessa. Guardem isso aqui que eu vou ler para vocês. Muitas vezes, há um longo e duro inverno entre o tempo da semeadura da oração e a colheita da resposta. Gente, nem sempre é imediato. Tem vezes que acontece, você pediu aqui, já chegou lá no céu, parece que veio por e-mail, por Sedex, parece que a petição, a resposta veio por Sedex, né? Veio pelo WhatsApp, de tão rápido. Mas outra vez parece que ele está vendo assim, a pé, de tartaruga, está vindo de tanto que demora. Mas o Senhor, Ele quer não apenas nos conceder, mas Ele quer trabalhar em nós um caráter reto, um caráter firme. Ele quer trabalhar em nós, né, esse caráter de Jesus, essa paciência. Aquele que tem toda a eternidade à sua disposição, não precisa se apressar. Às vezes eu oro para Deus e falo assim, Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas para mim, meu Pai, um dia é um dia e 1000 anos são 1000 anos. Então tem misericórdia, porque nós somos, né, imediatistas. Estamos crescendo, para finalizar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando fazemos o uso certo das promessas. As promessas são para formar não apenas a base para a nossa fé descansar, mas também a substância
das nossas solicitações. Nós precisamos orar sobre as promessas de Deus. Tais são os efeitos poderosos das promessas. Elas fazem com que os homens sejam interiormente participantes das naturezas, dos pecados desse mundo, das concupiscências, porque nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Deus, eu não vou participar, porque eu quero um dia habitar com o Senhor na eternidade. Entende como as promessas de Deus nos guardam, inclusive de pecar? Deus, eu quero estar contigo, eu quero ser santo, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor, né? E eu vou ver o Senhor, tá, meu querido? Sem fé e a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Você precisa das duas coisas, de fé e de santificação. Amém? Que Deus nos abençoe a desfrutarmos de todas as promessas de Deus disponíveis para nós, no seu testamento, na sua palavra preciosa, na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e até o próximo domingo da nossa próxima aula, em nome de Jesus.